Este material contém depoimentos de empreendedores bem-sucedidos. Diretamente de Araçatuba, Alexandre Alger. Então agora nós vamos para uma segunda etapa e eu vou falar um pouquinho da minha história, tá? Vou tentar economizar para não gastar muito tempo de vocês. Em poucas palavras, eu vou tentar contar um pouco da minha história. Vocês querem saber um pouco da minha história? Estão ansiosos ou não? Deixa eu ver se tem alguém querendo saber da minha história ali. Deixa eu prestar atenção ali. Querem saber ou não? Então tá legal. Então, para começar a minha história, eu quero fazer um pouquinho, contar uma história, eu vou voltar no tempo, tá? Nós vamos voltar lá no ano de 1973, quando um casal muito jovem resolveram se casar, né? E aí, logo de cara, a esposa ficou grávida, só que aí ela teve uma gestação muito complicada, muita dificuldade, muitos problemas, e o primeiro filho nasceu aos 7 meses. Até aí, legal. Mas a mãe já sabia que era muito complicado, né? Tinha sempre esses problemas. No ano seguinte, ela voltou a engravidar, e devido a esses problemas, ela teve um aborto natural, perdeu uma criança. Mas mulher é uma coisa incrível, né? Você tem uma dificuldade, ela vai lá e continua fazendo a mesma coisa. E aí, ela voltou a engravidar de novo. Engravidou, muito problema, vai daqui, vai de lá, uma gravidez de risco, e o médico disse o seguinte, olha, não há uma maneira, ou nós salvamos você, ou nós vamos salvar o bebê. Não tem uma maneira. Então, vamos fazer o seguinte, aos 7 meses, já levou ela para uma sala de cirurgia e falou assim, vamos tirar o bebê. Não é isso? E muito complicado aquele momento, 1975, né? Houve complicações, a mãe teve ali uma hemorragia e os médicos tiraram a criança, salvou a criança e foi para o lado da mãe. E aí conseguiram estancar a hemorragia e disseram para ela, olha, vamos fazer o seguinte, vai para casa, né, que nós conseguimos te salvar e conseguimos salvar o bebê. Daqui a um tempo, não muito distante, você volta aqui e nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma laqueadura para você não engravidar mais, porque a sua gravidez é uma gravidez de alto risco e você corre o risco de morrer, de repente, se você tiver uma próxima gravidez. E apenas uns dias a mais, uns 50, 60 dias, essa mãe volta ao médico e vão fazer os exames para preparar para fazer o quê? Para fazer a laqueadura. O que acontece? Não dá para fazer a laqueadura mais. Não tem jeito. Por que não tem jeito? Porque a mãe estava grávida de novo. E aí o médico, muito bravo, muito nervoso, como que pode? Você não vê o que você passa, você sofre como uma doida, e aí você engravida de novo, que responsabilidade. Bom, não teve jeito. Só que essa gravidez foi uma gravidez extremamente tranquila. A mãe não teve nenhum problema, 9 meses se passaram, e em dezembro de 75 nasceu o bebê. Tudo muito tranquilo, parecia o quê? Um sonho. Passados 6 meses, esse bebê foi diagnosticado com leucemia. Em 1976, um bebê aos 6 meses diagnosticado com leucemia. Pare e pensa só na dificuldade, né? Será que em 1976 as pessoas tinham, a medicina estava avançada, tinha condições? E o tempo foi passando, e essa criança, em 1976, com leucemia, 3 anos depois, um certo dia, o pai da criança chegou para almoçar, e a mãe disse o seguinte, olha, é o seguinte, vai lá, porque eu acho que de hoje essa criança não passa, tá? Tá muito fraquinha, o problema está muito grave, e eu acho que hoje é o último dia dele. E o pai da criança foi até o quarto, olhou para a criança, segundo ele, a criança esboçou um sorriso e morreu. Mas o pai da criança, que até aquele momento não acreditava muito em Deus, não era muito ligado a nada disso, se ajoelhou, debruçou sobre a criança e ficou algum tempo falando com Deus, e aconteceu então ali um milagre. A criança voltou a respirar e voltou à vida. Desde lá então, né, isso em 79, a partir desse dia, a criança que era muito fraquinha, segundo a mãe da criança,
Alguns dias depois já estava vendo os irmãos brincarem no quintal. Né? Em 1983, a mãe levou a criança ao mesmo médico que havia desenganado e dizendo, leva seu filho para morrer em casa, porque não tem mais jeito. Ela voltou a esse médico e disse, doutor, o senhor reconhece essa criança? Ele disse, não reconheço. Esse é aquele meu filho que o senhor disse que ia morrer, que ele não tinha mais jeito. E exatamente hoje, em 2021, aquela criança está aqui contando para vocês um pouquinho da história. Na verdade, eu sou aquela criança que em 1976 foi diagnosticado com leucemia no sangue. E daí para frente começou a minha história de vida, e eu sempre tive um perfil empreendedor e sempre quis sacar um pouquinho mais adiante. Já comecei desafiando as leis da natureza, né? Como se não bastasse. Nem o câncer pôde comigo. Então, é por isso que eu estou aqui e eu digo, tudo é possível quando você crê, não é? E desde aquela época, já muito pequeno, aos 9 anos de idade, eu já tinha uma necessidade de ganhar o meu próprio dinheiro. Eu não queria depender de ninguém. Eu olhava as pessoas tinham dinheiro, e eu não queria pedir dinheiro para o meu pai. Então, já aos 9 anos de idade, eu já comecei a buscar um trabalho. E o meu primeiro trabalho foi que eu fui trabalhar na quitanda do seu Hélio. Falei com ele, falei, eu quero trabalhar. E ele falou, então vem aqui, eu vou te dar trabalho. E eu ia trabalhar lá na quitanda do seu Hélio. Selecionar tomate, molhar os alfaces. E algumas vezes ele tinha uma bicicleta cargueira e ele fazia um ponto no centro da cidade. Essa bicicleta estava lotada de doces, montava ali uma banquinha e ela era bem pesada. Eu tinha 9 anos, era pequeno, magrinho, franzinho. Acho que eu não cresci muito até o dia de hoje. Continuo pequeno, magrinho nem tanto, mas né, não cresci muito. E aí eu pegava essa bicicleta e levava. E tinha um certo ponto da rua que era muito inclinado. E bem no começo, onde começava a subida, saía um mecânico, tinha uma oficina, ele saía lá de dentro e ele empurrava a bicicleta para eu conseguir subir a subida. E eu ficava empurrando. E aí ele pegou e foi falar com o seu Hélio, falou, olha, você não pode deixar esse menino trazer essa bicicleta, ele não dá conta, ele é muito pequeno. E ele chega aqui todo dia, eu tenho que ajudar ele. E aí o seu Hélio veio falar comigo, o Alexandre, o rapaz ali falou para mim que você não dá conta da bicicleta, que ele te ajuda todos os dias. E eu falei para ele, ele ajuda porque ele quer, eu não peço, eu dou conta sim, pode deixar que eu levo. Nunca desisti de nada. Né? Então, aos 9 anos, eu fui trabalhar ali com o seu Hélio, aí meu pai não gostou muito da história, porque queria que eu estudasse a música, que eu fosse para a escola, enfim, diversas coisas, né? E aí começou o quê? Começou uma outra característica, né? Se no primeiro ponto eu tive a necessidade de ganhar dinheiro, então agora entra uma outra característica que é a iniciativa, a empatia. E meu pai foi lá, falou que o seu Hélio me tirou daquele emprego e eu voltei para casa. Em seguida, começaram a construir uma nova casa do lado da nossa e eu comecei a ver o pessoal trabalhando. E percebi que faltava, que eles ficavam correndo. O que eu fazia? Eu saía da minha casa, ia lá e comecei a ser auxiliar de pedreiro. Comecei a levar tijolo. Eu ia lá e era servente. E minha mãe dizia, você não precisa fazer isso. E aí chegava no final, eu falava, não, mas eles estão precisando, eu vou ajudar eles. E eu ia lá e ajudava, ficava carregando tijolo. Às vezes carregava um tijolo por vez e ajudava na hora que eles iam fazer o cimento, tudo. Eu estava ali, tentando ajudar. Talvez eu não tinha tanta força. Chegava no final de semana, o construtor chegava e me dava um dinheirinho. E eu ficava todo contente, porque eu fui lá ajudar. Eu não fui lá para ganhar dinheiro, mas ele pegava e me dava e eu ficava mais contente ainda. E fiquei ajudando eles, assim, sempre de pequenininho, buscando alguma coisa para fazer, né? Como se não bastasse, foi se passando o tempo e eu continuei com a minha mentalidade de que eu tinha que ter o meu próprio dinheiro. E arrumei um jeito. O que eu fui fazer? Eu percebi que tinha um amigo que ele vendia cocada na rua, né? Um amigo da igreja. E eu falei, como é que você vende essa cocada? Ah, tem um homem que faz, ele me entrega, eu vou lá e vendo. E eu falei, o que precisa? Eu precisava de uma assadeira, não sei o quê. Eu fui lá, preparei minha assadeira, preparei tudo, e fui até esse homem e falei, eu também quero vender cocada. E comecei a sair na rua com uma assadeira cheia de cocada para vender cocada. Por quê? Porque eu estava determinado, eu tinha determinação que eu queria ganhar o meu próprio dinheiro.
E meu pai não gostava muito dessa história. Meu pai descobriu que eu estava vendendo cocada na rua. O que ele fez? Foi lá e quebrou a assadeira e falou, não é para você vender cocada na rua. Mas eu tinha ganho dinheiro. Então, o que eu falei? Não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu fui e comprei uma caixinha de engraxate. E aí, eu fui fazer o quê? Engraxar sapato na praça central da cidade, porque eu queria ganhar meu dinheiro e comecei a engraxar sapato. E o que o meu pai fez? Não é impossível um negócio desse, você está me fazendo passar vergonha. Onde já se viu meu filho ir lá na praça engraxar sapato? Não pode. Foi lá, quebrou a caixa de sapato, me colocou de castigo para eu não sair para a rua, para não fazer nada. Não tem problema. E aí eu era muito ligado, foi passando o tempo, e eu queria ganhar dinheiro de qualquer maneira, queria fazer alguma coisa. Um certo ponto da vida, o meu avô era um homem de campo, adoeceu, e aí tinha algumas coisas que fazer, ele vendia algumas coisas na rua, e eu fui me dedicar, e eu passei a vender laranja na rua. Como é que eu vendia laranja? Era mais ou menos assim, tinha um cavalo, um carrinho, colocava o cavalo, arriava o cavalo no carrinho, enchia o carrinho de laranja e ia para a rua. Né? Então, eu tive que me preparar, tive que comprar um microfone, comprar uma corneta, porque eu ia para a rua fazer o quê? Vender laranja. Mas eu nunca tinha vendido laranja. Mas o que eu fiz? Eu comecei a observar os vendedores de laranja, como é que eles faziam. E aí me contaram, por exemplo, que tinha um rapaz que ele era o melhor vendedor de laranja da cidade, que era o Mauro. E eu comecei a observar como é que ele falava, como que era a mensagem que ele passava. E eu falei, eu vou fazer igual esse cara. Tomei a decisão, falei, eu vou vender laranja. E aí o que eu fiz? Chegou um certo dia, eu fui, arriei o cavalo num dia, fui lá no mercado municipal, enchi o carrinho de laranja, falei, agora eu tenho que vender laranja. E entrei na primeira rua e falei, e agora? Como é que faz? E aí eu simplesmente comecei a imitar o Mauro. Comecei a imitar ele, e as pessoas ouviam e achavam que era o Mauro, saía na rua, não era o Mauro, mas era um garoto vendendo laranja. Então todo mundo comprava. E assim eu fui fazendo, e o que aconteceu? Eu passei a ser um grande vendedor de laranja. O Mauro entrava no começo do bairro, né? E às vezes eu entrava no mesmo dia. Eu entrava primeiro que ele entrava depois, ele terminava o bairro, saía com a metade do carrinho e eu ainda estava na metade do bairro. Quando eu chegava no final, eu não tinha nenhuma laranja embora e o Mauro já tinha passado faz tempo. Porque ninguém mais comprava a laranja do Mauro. Comprava a laranja com quem? Com o Alger. Por quê? Porque eu deixava as pessoas escolherem, eu falava com as pessoas e eu me comunicava. Então, aí já são atitudes de um empreendedor, de você tomar as decisões. Chegou um momento que eu falei assim, bom, eu estou vendendo laranja, mas agora eu preciso decidir. Ou eu vou para a faculdade, ou eu estudo para ir para a faculdade, ou eu continuo vendendo laranja. Então, eu vou parar de vender laranja porque eu vou estudar. Uma coisa interessante em tudo isso, que muitas das vezes as pessoas elas tinham vergonha. Né? Algumas pessoas elas tinham vergonha de dizer que eram meus amigos, porque me via lá ou engraxando sapato, ou vendendo cocada, ou então vendendo laranja. E eu nunca tive vergonha disso. Nunca tive vergonha, por quê? Porque eu sempre tive o meu dinheiro. Eu chegava na cantina da escola e eu comprava o que eu queria, mas era com o meu dinheiro. Eu não era com o dinheiro do meu pai. Então, aquilo era muito gratificante e eu comecei a o quê? Comecei a alimentar uma coisa diferente, que é ir para a faculdade. E aí, quando você é pequeno, todo mundo pergunta, o que é que você vai ser quando crescer? E aí, uma época, eu queria ser veterinário. Por que eu queria ser veterinário? Lá na casa onde eu morava, né, era um bairro novo, e do lado dessa casa tinha um monte de terreno. E eu amava animais, gostava demais. Gosto até hoje de animais, acho até que os animais gostam também bastante de mim. Eu me dou bem com os animais. E aí, o que acontece? O terreno era muito grande e eu comecei a criar um monte de animal. Eu criava galinha, criava coelho lebre, preá, criava cavalo, criava porco, de tudo quanto é tipo de animal que eu encontrava, eu levava para casa. Um monte de gato, um monte de cachorro, e eu dava nome para todos os animais. E olha que coisa interessante, eu costumava dar nome de gente para os animais. Era muito interessante. E aí eu queria ser o quê? Queria ser veterinário. Mas o tempo foi passando, eu tive que tomar uma decisão. Um dia minha mãe falou assim, peraí, você não vê o trabalho que você faz? Você tem que estudar, você tem que fazer um monte de coisa, você vai para a rua, você tem que cortar capim, trazer alimento para todos esses bichos, você precisa tomar uma decisão. E num dia eu tomei uma decisão e eu eliminei todos os animais. Por quê? Porque eu ia para a faculdade. E comecei a estudar. Dali para frente surgiu, né, um sonho de ser dentista. E comecei a trabalhar.
Eu queria ser dentista, meu pai queria que eu fosse mecânico, não é? Então, eu queria ser dentista e meu pai queria que eu fosse mecânico. E eu comecei a estudar para ser dentista. No segundo colegial, eu fiz a faculdade e passei em 7º lugar numa faculdade muito conceituada aqui da minha cidade, porque eu me dedicava muito, estudava muito, mas o que aconteceu? Eu não tive o apoio no ano seguinte para fazer o vestibular e para fazer a odontologia. Não tive o apoio porque meu pai pensava diferente, ele não queria, talvez ele não achava que fosse interessante aquilo, e aí eu tive que partir para outros caminhos. E eu fui fazer, de repente, alguma coisa que eu não queria. Então, já que eu não pude fazer odontologia, eu entrei na universidade e fui fazer análise de sistema. Fui fazer análise de sistema, comecei a estudar, comecei a me dar bem. A partir daí, eu fui trabalhar naquela mesma universidade, porque eu estava me dando muito bem. Trabalhando na mesma universidade, em tempo paralelo, eu comecei a fazer também contabilidade. E eu queria ter uma formação. E fui estudando, né? E chega a um certo ponto que você se pergunta, né? Já passou, eu queria ser dentista e no final das contas, o que eu passei a ser? Eu passei a ser analista de sistema e contador. Fiz uma coisa que talvez eu não gostaria muito. Mas chega a hora de você decidir. Bom, agora eu sou dono do meu nariz. Eu sou adulto e eu preciso tomar as rédeas e preciso fazer a minha vida andar. E eu fui trabalhar. Então, depois que eu me formei, né, deixa eu só ver aqui, ó, vendi cocada, eu fiz umas anotaçõezinhas, né, e aí eu coloquei aqui, deixa eu ver. Aí eu fui trabalhar nos Salesianos, nas universidades salesianas, trabalhava no administrativo, e depois que eu trabalhando de administrativo, eu fui convidado também para dar aula. E aos 21 anos, eu já entrava numa sala para dar aula para universitários. Eu era um pouquinho precoce, né? Tudo que eu decidi fazer, eu sempre quis fazer melhor que qualquer pessoa. Não importasse o que eu fosse fazer, eu sempre tomei uma decisão. Eu preciso fazer, eu preciso ser o melhor. Essa competição é como se fosse uma competição comigo mesmo. Eu nunca me dei por satisfeito, e hoje até é uma coisa incrível, né? Às vezes eu faço uma apresentação, e quando eu faço a apresentação, eu digo, nossa, essa apresentação ficou muito boa. E passado algum tempo, eu faço uma outra apresentação sobre o mesmo tema. E eu olho a apresentação anterior e falo, nossa, mas que apresentaçãozinha ruim. Por que será isso? Porque nós estamos em constante evolução. O que nós estamos fazendo hoje, de repente, amanhã não vai parecer bom. O de amanhã é melhor ainda. Estamos evoluindo. Isso significa que estamos evoluindo. E eu sempre quis fazer o melhor. Na faculdade não era diferente. Até que chegou um dia que alguém me disse assim, olha, Alger, nós não precisamos mais do seu trabalho. Uma psicóloga, né? Ela foi lá, fez um trabalho diferenciado com todos os funcionários. E ela disse assim, olha, o Alger ele é muito dedicado, mas ele não serve para liderar. Ele não é uma boa pessoa para liderar. Ele foi reprovado no quesito de trabalhar com pessoas. Ele serve para desempenhar tarefas, mas ele não é um bom líder e ele está numa posição de liderança. E alguns dos diretores da empresa decidiu por isso, e aí eu não fiquei mais naquele trabalho. Mas eu fui trabalhar, na época, para o Bamerindos, que havia sido comprado pelo banco HSBC, e fui fazer um trabalho de consultoria para eles. Eu visitava agências, viajei o Brasil inteiro. Mas não era um trabalho que me dava muito orgulho. Era um trabalho que não me satisfazia, porque eu lidava com a vida das pessoas e algumas vezes a minha decisão colocou algumas pessoas em apuro. E aquilo não me fez feliz. E, de novo, vem a palavra decisão, que é uma coisa que vocês vão anotar aí. Decisão é muito importante. Eu tomei uma decisão muito séria quando esse trabalho do Bamerindos não estava me fazendo feliz. Eu comecei a pensar, não é isso que eu queria fazer, esse trabalho não me satisfaz. E eu tomei uma decisão de sair do país. Foi nessa época que eu tentei a primeira vez um visto para os Estados Unidos. Eles não me deram o visto. Eu falei, já que não me deram o visto para os Estados Unidos, então eu vou embora para a Espanha. Mas como assim você vai para a Espanha? Quem você conhece na Espanha? Ninguém? Tem um contato de alguém lá na Espanha? Não. O que você vai fazer lá? Não sei.
eu vou para lá e vou viver na Espanha, vou mudar minha vida completamente. Aí vocês estão vendo umas fotos, né? Eu ali estou na Praça Central, que chama Praça Maior de Madrid, gordinho, bonito. Ainda bem que o tempo passou, viu? O tempo foi bastante generoso comigo, melhorei bastante. Quando eu olho essas fotos, eu digo, será eu mesmo? Não é impossível, não, gente. Dá uma olhadinha, só tinha o quê? Sei lá. Só a orelha, pele e osso. Não tinha mais nada. Então, o tempo foi bastante generoso comigo, mas eu fui para a Espanha sem conhecer ninguém, sem ter nenhuma perspectiva, sem saber o que eu fazer, mas com uma decisão tomada de que eu iria mudar a minha vida. Então, eu cheguei na Espanha, olhei para um lado, olhei para o outro, fazia um frio, muito frio, que eu tremia as pernas, que eu tinha que segurar, porque senão ele vai quebrar o joelho, de tanto que um joelho batia no outro. Mas liguei para minha mãe perguntou assim, e aí, como é que tá tudo aí? Tá uma maravilha, tá ótimo, o país é lindo, já estou me encaixando. Que nada, é que eu não queria preocupar minha mãe, né? As semanas anteriores, ela me perguntou, eu falei para ela assim, prepara a minha mala, que eu decidi, estou indo para a Espanha. E ela tentou, não, você não vai para a Espanha coisa nenhuma, você vai fazer o que lá, você não conhece ninguém. Eu falei, não, já está decidido, eu vou para a Espanha, prepara a minha mala, que daqui 2 dias eu embarco, a passagem já está comprada. Então, o que acontece? Eu tomava a decisão e eu ia lá e fazia. E é uma outra filosofia que eu tenho. Eu sempre, eu quero fazer alguma coisa, eu não sei fazer, eu vou começar. De erro em erro, eu aprendo a fazer. Então, sempre foi assim, errando, eu vou lá e começo a fazer o negócio. Então, eu cheguei na Espanha, meu primeiro trabalho foi lavar copos, né? Saí de um trabalho onde eu só fazia consultoria, onde eu administrava pessoas, eu alimentava, e o que acontece? Cheguei lá e fui lavar o quê? Lavar copos, né? Eu estou com o pessoal aqui, eles estão olhando para a foto, gente, estão fazendo gracinha, então eles estão me fazendo rir, viu? Eles não... sacanagem, mas tudo bem. Então, meu primeiro trabalho foi lavar copo. Eu fiz uma outra coisa também que me ofereceram, e eu falei, vamos provar. Vender quadros. Sabe como é que se vendia quadro? Eu não sabia falar espanhol, eu não entendia de arte, os caras desenhavam um script, né? Fizeram um script em português, em espanhol, eu gravei aquele script, e eu saía falando com as pessoas e eu falava aquele script todo. E a pessoa dizia que sim ou que não. 2 dias fazendo isso, eu falei, não, eu não nasci para fazer isso não. Vou fazer qualquer outra coisa. Aí eu fui fazer outras coisas na Espanha, né? Coisa que eu praticamente nunca tinha feito no Brasil. Então eu fui lá, eu lavei copos, né? Eu colhi azeitona. Às vezes as pessoas comem uma azeitona e falam, nossa, que delícia. Delícia é colher azeitona, viu? Tá um frio, levanta de manhãzinha, 9 horas da manhã, menos 5 graus, vai para o campo está molhado, as pontas dos dedos endurecem, o braço não responde, aí cai, você vai lá, pega uma vara de 5 metros e fica batendo nas pontas da árvore para a azeitona cair. Quando o braço cansa, você vai puxar o fardo, aí o trator vibrou, o pé da azeitona tem pelo menos 150 quilos, você tem que puxar aquele peso para o outro lado. Depois você tem que recolher aquela azeitona, uma maravilha, né? Fiz outras coisas também, colhi batata, colhi cebola, ralhei cebola, colhi morango, colhi uva. Quando você colhe uva, no final da tarde, as juntas do seu dedo estão inchadas que a sua mão nem mexe mais. Os dedos não fecham, sua mão fica aberta e durante a noite fica latejando de tanto esforço que você faz com a tesoura para colher a uva, né? Mas é isso mesmo. E colhi uma outra coisa lá, que isso aí não é de Deus, não. Isso aí é qualquer coisa, menos trabalho de gente. Eu colhi um negócio chamado aba. É mais ou menos assim, você fica curvado o dia inteiro para colher aquilo, e no final da tarde, quando alguém pede para você levantar, você fala, me ajuda. À noite dói a coluna, dói o quadril, lateja, dá febre alta, seu corpo está totalmente destruído. Simplesmente para colher esse negócio. Mas eu já estava lá, então lá não tinha como escolher, e você fazia aquilo que surgia. Depois disso, eu comecei a me destacar, porque eu sempre fui muito dedicado, e eu falei, não, eu tenho que ser o melhor. E comecei com a mesma filosofia, eu vou ser melhor naquilo que eu faço,
e eu vou conquistar o meu espaço. Aí eu parei de trabalhar lá no chão, de colher as coisas, de passar frio, e eu passei a ser operador de tratores. O trator já é bem, né, já tem ar-condicionado, quando é frio tem ar quente, então você não passa frio. E eu comecei a conduzir tratores, e aí eu fui conduzindo, o meu patrão foi pegando confiança, aí eu comecei a pintar casas, comecei a construir algumas coisas, os trabalhos foram aumentando, as pessoas foram me indicando, e aí eu montei uma empresa de restauração e comecei a contratar pessoas para trabalhar para mim. E tinha uma equipe, no final das contas, tinha uma equipe com quase 30 pessoas trabalhando para mim. Mas como foi que eu comecei? Comecei fazendo o trabalho duro. Comecei fazendo o trabalho que ninguém queria fazer. Comecei do zero. E aí eu fui dono de uma empresa com praticamente 30 funcionários. É muito bom ser dono de empresa enquanto o negócio está indo bem. Só que chegou a crise na Europa. E eu tive que tomar o quê? Uma outra decisão. Nós voltamos de novo àquele tempo lá de 2010. Começou tudo a vir para trás, as pessoas começaram a cancelar contratos, ninguém mais começou a reformar as casas, não tinha mais restauração para fazer. Eu comecei a ter que demitir pessoas, fazer acordo com eles, né, para pagar os direitos trabalhistas, e já chegou um ponto que ou eu trabalhava, ou o meu sócio trabalhava. Tinha que decidir, esse trabalho não dá para dois fazer. Ou você vai lá e faz e ganha o dinheiro, ou eu vou ter que ir lá fazer e ganhar o dinheiro, porque não tinha mais trabalho, e eu tomei uma decisão de retornar ao Brasil. E foi nessa época, em 2012, que eu fiz o caminho de volta. Voltei para o Brasil e as pessoas me falaram maravilha. Não, o Brasil melhorou, está muito bom, porque o governo tirou o Brasil do mapa da pobreza, está todo mundo ganhando dinheiro. E aí eu cheguei em 2012 no aeroporto de Guarulhos, desci ali, fui comer uma coxinha. Quando me falaram o preço da coxinha, eu falei, eu quase levantei as mãos. Isso é um assalto. Ali eu falei, eu não sei não. E eu comecei a sair do aeroporto, caminhando rumo para minha casa, e falei, o pessoal disse que esse país está melhor, mas isso aqui parece que está mais pobre do que antes. E eu comecei a ter uma imagem ruim, e vim para minha casa, e aí você chega no Brasil, 14 anos depois, e você começa a falar assim, o que eu vou fazer? Você vai buscar um emprego, ninguém te dá um emprego, porque a sua qualificação já não serve mais. Você faz 14 anos que não exerce. Então, você não tem uma pessoa para te indicar um trabalho. Os amigos que eu tinha antes estavam todos casados, cada um com a sua vida feita, e eu me encontrei numa situação complicada. Mas, naquela época, um grupo de espanhóis souberam que eu estava no Brasil, e eles vieram para o Brasil para fazer negócio, e eles me convidaram para ir trabalhar com eles. Naquele momento, me parecia a melhor proposta. Eu iria ganhar em euro trabalhando no Brasil. Olha que coisa interessante. E eu topei o desafio. Como eles não falavam português, fizemos alguns acertos e eu assinei um contrato. E naquele momento eu assinei algo que eu não sabia que se tornaria o maior problema da minha vida. E em 2014 eu descobri que eu estava falido com um negócio que não era meu. Não sei se vocês conhecem alguém que faliu com uma empresa que não é dele. Eu sou essa pessoa. Eu falei com uma empresa que não era minha. Em 2014, eu olhava para um lado, olhava para o outro. Até o dinheiro que eu havia trazido da Europa já não tinha mais. O dinheiro tinha ido embora, porque eu havia assumido compromissos. Eu tinha que honrar esses compromissos. O advogado disse que eu não tinha alternativa. E começaram a surgir problemas. E eu me vi em uma situação muito complicada. E foi aí que eu comecei a estudar, porque eu precisava encontrar uma solução. Se eu decidisse montar um negócio, não tinha como, eu não tinha dinheiro. O último lugar que eu estava, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, era em Brasília. Eu costumo contar essa história, que eu estava em uma construção em Brasília, numa cidade satélite que chama Samambaia. Naquela cidade tem alguns empresários Amway, né? E eu descobri que eu tinha visto eles depois, um pouco mais na frente, no meu seminário de Novos Platinas. Em Samambaia, eu estava ali gerenciando algumas construções da construtora, e eu deixava a construtora e eu ia para uma padaria chamada Italianinha. Eu ia para essa padaria e eu ficava pensando na minha vida e pesquisando na internet.
E algumas vezes, nessa padaria, eu tinha um tablet que eu havia trazido da Europa, eu estava lá pesquisando sobre a Amway, vendo vídeos da Amway, né? E eu dizia, na primeira vez que eu ouvi falar da Amway, eu disse, não, eu não quero fazer Amway, porque a mãe do Edinho falou para mim que esse negócio não dá certo, que isso daí é uma furada, que ela perdeu dinheiro, então não quero da Amway. Mas ficou gravado na minha mente. E uma vez que você vai na internet e pesquisa um assunto, todos os dias a internet fica te jogando aquele assunto. E aí no dia seguinte, de novo, apareceu o Amway e eu assisti de novo outro vídeo. E eu falei, peraí, deixa eu pesquisar essa empresa. E eu comecei a pesquisar a empresa. Enquanto eu pesquisava a empresa, tinha um empresário Amway, que eu só descobri isso depois, ele passava por mim e me cumprimentava. Bom dia, boa tarde. E eu, bom dia, boa tarde. E eu estava ali pesquisando o Amway. E ele nunca olhou o que eu estava vendo. Ou talvez nunca escutou, né, que eu estava pesquisando da Amway. Não prestou atenção no vídeo. E eu peguei e coloquei na minha cabeça. Comecei a decidir que eu iria fazer o negócio da Amway. Eu comecei a estudar e falei, não, esse negócio é sério. Ó, ela tem bons produtos, então vai dar para eu levantar muito dinheiro. Eu vou vender esses produtos e vou ganhar o dinheiro que eu preciso. Essa empresa ela é séria, ela tá há 55 anos no mercado, 56, então esse negócio é sério, eu vou fazer esse negócio. E comecei a pesquisar e decidi, estava decidido que eu iria fazer o negócio da Amway. Só que eu precisava sair de Brasília e voltar para Araçatuba. E eu estava encerrando, eu tive que passar um processo para encerrar a empresa, para demitir todos os funcionários. E no último dia que eu estava em Brasília, eu não tinha dinheiro para comprar a passagem de ônibus para vir embora de Brasília para Araçatuba. A passagem custava R$120. E eu não tinha mais esse dinheiro. Nesse tempo de dificuldade, os últimos meses em Brasília, todo o pessoal da empresa, eles iam comer em um restaurante que era contratado. E a empresa não estava pagando mais o restaurante. Mas o dono do restaurante, ele falou para mim, Alexandre, você foi honesto comigo, você me falou tudo o que está acontecendo. Enquanto você estiver em Brasília, você pode vir aqui no restaurante que eu vou te dar comida. E todos os dias eu ia almoçar, jantar e tomar café nesse restaurante porque eu não pagava comida. E no último dia, eu não tinha dinheiro para voltar para Araçatuba. E aí eu falei com uma outra empresa, olha, é o seguinte, eu tenho aqui uns cintos de segurança, me compra esses cintos que eu preciso de dinheiro para comprar a passagem para ir embora. E o rapaz falou assim, mas eu não preciso dos cintos. Eu falei, eu sei que você não precisa. Compra, guarda, porque se você não comprar, eu não tenho dinheiro para ir embora e não tenho onde ficar. E ele comprou os cintos de segurança, foi lá e comprou minha passagem para eu vir embora para Araçatuba. Cheguei em Araçatuba, sem nenhuma condição, mas eu comecei a procurar pessoas que faziam o negócio da Amway, porque eu queria fazer o negócio da Amway. E encontrei uma pessoa que ela me disse o seguinte, esquece isso, busca um trabalho que esse negócio não dá certo. E eu disse, não, esse negócio dá certo. É esse negócio que eu quero fazer. E eu fui atrás de uma outra pessoa e ela também falou para mim, não, isso aí não dá dinheiro não, esquece. E aí, eu fui na casa de uns amigos meus, que todos os dias, para passar o tempo, como eu não tinha mais contato, eu não tinha o que fazer, eu ia na casa desses meus amigos, que na verdade eles eram pais de uns amigos meus de infância, que são essas pessoas que estão na foto aí de cima. Abaixo está o Zélio, e em cima tem um casal, que é o Pedro e a Neuza. E eu ia lá bater papo com o Pedrinho. E eu falava, Pedro, tem um negócio aqui, rapaz, uma empresa chamada Amway, ela está no Brasil há bastante tempo, esse negócio é sério, rapaz, esse negócio vai dar dinheiro, e eu estou precisando achar alguém que faz esse negócio, porque eu quero entrar nesse negócio, vamos fazer esse negócio comigo? E ele falou, Alexandre, é o seguinte, eu acho que eu conheço alguém que está nesse negócio, eu tenho um primo que está fazendo o Amway. Eu falei, fala com ele, e fala para ele vir a Araçatuba para mostrar esse negócio que eu quero entrar. E aí o Pedro conversou com ele, que queria uma reunião, ele falou para o Pedro, falou o preço do valor que estava para entrar no negócio, era R$ 99. E marcou uma reunião para Araçatuba. O que eu fiz? Um outro amigo falou, eu preciso de um ajudante, eu vou fazer uma mudança, você não quer vir me ajudar? Eu falei para ele, se você me pagar R$ 100, eu vou. Aí ele me pagou R$ 100.
e eu fui ajudar ele a fazer a mudança. Porque os R$ 100 era para eu comprar o meu kit de cadastro. E eu estava todo desconfiado. Então eu marquei a reunião, veio o primo do Pedro, e junto com o primo do Pedro veio o Zélio. E quando eu cheguei na reunião, eu estava totalmente desconfiado. Por quê? Porque eles escolheram um local muito longe, escolheram um local bem afastado da cidade. E eu falei, não, esse pessoal não sabe fazer o negócio, não. A empresa é tão grande, a empresa é tão boa, e eles escolheram lá o fim do mundo para fazer o negócio. Por que não alugaram um hotel aqui no centro da cidade? Né? Mas eu falei, não, mas eu quero, eu vou lá. Mas não sei se eu vou me cadastrar com eles. E eu fui nessa reunião, cheguei nessa reunião, né? Eu tenho mais ou menos a filosofia do europeu, aquela coisa, europeu não dá a mão, europeu não abraça, europeu é desconfiado. E eu chego e está na porta para entrar o Zélio. E o Zélio pega, com aquela mãozinha pequena que ele tem, aquela barriguinha light, corpinho atlético, e ele abre a mão, um sorriso, campeão! E eu dei uma olhada para ele, falei, já vem esse aqui com tapinha nas costas. E naquele momento eu fiquei um pé atrás com o Zélio. Falei, não, esse negócio aí, não, já me enganaram demais, não vem não, você não vai me enganar também não. E fui assistir a reunião, mas de olho no meu kit. Trouxeram o meu kit? Trouxe, então eu quero o meu kit. Participei da reunião, comprei o meu kit, e depois da reunião, nós fomos na casa do Pedro, que ele tinha lá um lanche, fazia um lanche, né? O Hélio já comeu um lanche lá com o Pedro, um lanche prensado, e nós fomos lá para a casa do Pedro, para nós comermos um lanche, conversar, e lá eu fui fazer o meu cadastro. Antes de eu fazer o meu cadastro, o que eles fizeram? Eles patrocinaram primeiro o Pedro e a Neuza. Falaram, foi você que indicou eles, nós vamos te patrocinar, e aí você patrocina o Alexandre. Então, eu não tive alternativa. O Pedro e a Neuza foram meus patrocinadores naquela época, e eu comecei a fazer o negócio. Eu me cadastrei. O dia do meu cadastro foi dia 10, né? Foi dia 9, na verdade foi assim, dia 9/10 de 2014. E eu falei assim para o Zélio, estou me cadastrando hoje, só que eu só vou começar a fazer esse negócio em janeiro. Só que eu não expliquei o porquê não. O Zélio não tinha nem ideia que eu não tinha mais nem um centavo no bolso. Se me virasse de ponta cabeça, não saía nada, só tinha dívida. E eu fiquei pensando, caramba, eu preciso fazer esse negócio, eu preciso comprar produto, eu preciso usar produto, eu preciso revender produto, e eu não tenho dinheiro. Preciso arrumar uma maneira de ganhar dinheiro para começar a fazer esse negócio. E aí eles fizeram a coisa certinha, eles patrocinaram a Neuza, e naquela época tinha uma promoção, né? Que fazia os frontais, cada frontal fazia 200 pontos, o patrocinador tinha um benefício. E aí o patrocinador do Pedro e da Neuza, o que fez? Fez 200 pontos para a Neuza e mandou os produtos na casa da Neuza. E lá vou eu visitar a Neuza e o Pedro, e chego lá e essa Neuza tá brava. Compraram aí uns produtos, trouxeram e falou que eu tenho que vender, eu vou devolver isso, não quero esses produtos. Eu falei, não, peraí. Você acredita em mim? Acredito. Me empresta esses produtos para eu começar um negócio? Depois eu vou revender, eu te devolvo os produtos. E ela falou, empresto. E eu peguei exatamente aqueles 200 pontos e levei para minha casa, abri todos os produtos, pesquisei um por um na internet, estudei produto por produto e falei para minha mãe, vamos marcar uma reunião aqui? Convido umas pessoas que você conhece, porque eu entrei no negócio, talvez nem todo mundo entra assim, mas eu não sabia quem eu ia convidar, eu não sabia para quem eu ia vender o produto, eu não sabia como eu ia vender o produto, eu não sabia nem como eu ia comprar o produto. Será que tem alguém que entra do mesmo jeito? Eu acho que todo mundo entra assim. Até os diamantes um dia entraram do mesmo jeito. E aí eu peguei todos esses produtos, coloquei numa mesa bonita, vieram as amigas da minha mãe e eu comecei a falar dos produtos. Resultado no final da reunião. Vendi todos os produtos em um mesmo dia. O que é que eu fiz? Fiz o meu primeiro pedido na Amway e fiz os meus primeiros 200 pontos. Bom, fiz os meus primeiros 200 pontos, então no mês de outubro eu já tinha a pontuação que eu precisava. No mês de novembro, o que é que eu fiz? Outros 200 pontos. E já comecei o quê? A vender produtos. Então eu vendi os produtos, recomprava os produtos, aí eu tinha um lucro, comprava mais produto, por quê? Eu falei, eu vou girar 3 vezes esse produto e eu pago os produtos que eu emprestei. E aí eu vou ter os meus produtos. E eu comecei a fazer desse jeito.
E eu já comecei a fazer a minha listinha de nomes e comecei a conversar com os meus amigos. E eles começaram a me falar uma coisa que não acontece com ninguém. Eles começaram a me falar não. Falava com um e ele dizia, não, quero fazer isso não. Falava com o outro e ele dizia, não, você é doido, vou fazer isso não. E eu ia oferecer, e as pessoas me diziam não. Só que algumas pessoas, elas me disseram sim. E toparam o desafio. E elas compravam um produto e eu precisava de fazer dinheiro. Eu falava, não se preocupe que eu vou vender os produtos. Como é que eu fazia? Como é que era a minha rotina? Saía da minha casa às 7 horas da manhã. Enquanto eu não cumprisse a minha meta de venda de produto, eu não voltava para casa. Depois que eu cumpria a minha meta de vendas, eu começava a falar com pessoas para colocar no negócio. E aí eu começava a convidar as pessoas. E aí chegou um ponto que começou a entrar pessoas. Aí eu comecei a ter o quê? Uma outra meta. Agora eu preciso treinar essas pessoas. E eu comecei a dedicar um tempo para quê? Para fazer reuniões e treinar essas pessoas. E aí foi outubro, novembro, dezembro. Eu falei, agora é janeiro. Se eu quiser a carta para eu ter o visto para os Estados Unidos, eu tenho que fazer esse negócio acontecer agora. E aí eu dei um volume geral, bati um papo com um monte de gente, e em janeiro eu me qualifiquei prata. No mês de janeiro. Janeiro me qualifiquei prata, em março de 2015 eu me qualifiquei ouro, em agosto de 2015 eu estava qualificado platina. Naquele mesmo ano, se eu tivesse me inscrito para o embaixador Nutrilite, que tinha essa possibilidade, mas eu não sabia, eu teria ganho uma viagem para a fazenda de Ubajara e também uma viagem internacional para a Califórnia. Só que eu não me inscrevi. Então, eu ganhei uma viagem nacional, que foi para o Hotel Ibis, né, ali em São Paulo, no Morumbi, e para ir para esse hotel, eu juntei R$30. Comprei a passagem não, porque a Emma me mandou a passagem, e levei R$30 no bolso. Falei, esse dinheiro, eu me viro com ele, eu vou no mercado, compro um lanche, se a Emma não me der o de comer, eu compro um pão, alguma coisa, e vou comer. E fico lá esses dias, participo do seminário de liderança e eu volto. R$30 eu levei no bolso. Cheguei lá, quando eu cheguei em Campinas, tinha um carro me esperando, ele me levou lá para o primeiro seminário da Amway, que foi o seminário de liderança, e nesse seminário de liderança, eu vi um casal. E eu digo, parece que eu conheço esse casal. E aí nós começamos a conversar, fomos conversando, eu descobri que eles moravam em Brasília. Falei, você mora onde? Ele falou, mora em Samambaia. Eu falo, por um acaso você não vai comprar pão lá na italianinha? Ele falou, todo dia eu vou lá comprar pão. Você não lembra de mim, não? Você passava e me falava bom dia, boa tarde. Ele falou, rapaz, por isso que eu sabia que eu te conhecia. Ele era empresário Amway também e estava indo para o primeiro seminário dele de liderança. Ele estava sendo reconhecido também platina. E eu que estava ali na italianinha buscando o negócio, querendo um patrocinador, e ele não viu. E eu voltei para a minha cidade e me qualifiquei a tempo de chegar também no primeiro seminário de liderança. E foi nesse seminário que eu fiz grandes amigos, né, que provavelmente estão assistindo aí hoje esse evento. Eu fiz aí uns grandes amigos, conheci o Leonardo, com a Renata, conheci meu grande amigo o Dr. Germando Iaponira, conheci o Eliésio. Muitas das vezes naquele seminário as pessoas não sabiam o que estava acontecendo comigo. E eu estava ali muito preocupado com tantos problemas que eu tinha que resolver. Mas a minha crença no negócio começou a aumentar. A partir do momento que eu participei desses seminários, que eu fui participando de seminários e mais seminários, a minha crença foi aumentando. E eu falava do negócio com uma certeza muito grande. E eu descobri que eu tinha que ter um foco. Era esse negócio ou nada mais. E que tinha que ter muita disciplina. Então, não importava o que eu estava passando, eu fazia o negócio com muita disciplina. Algumas reuniões que eu precisei fazer, eu chegava na reunião com tanto problema que eu tinha para resolver, o meu corpo sofria, eu estava doente, meu corpo estava dolorido, a coluna estava travada, não tinha força para andar, eu chegava praticamente me arrastando, pedia para o pessoal colocar uma cadeira lá na frente, eu sentava para poder mostrar o plano, mas eu nunca deixei de fazer uma reunião porque eu estava sentindo dor, porque eu tinha problema. Eu ia lá para frente com toda empolgação,
com toda a motivação e falava para as pessoas, esse negócio dá dinheiro, esse negócio vai mudar a minha vida e ele também pode mudar a sua. E as pessoas foram entrando para o negócio foi crescendo. E eu fui passando o ano. Quando eu achei que eu estava resolvendo os meus problemas, surgiram novos problemas. E durante 5 anos do negócio, eu entrava um mês sem saber como eu iria fazer a minha pontuação, porque eu não tinha dinheiro para fazer a minha pontuação pessoal. Mas nem um mês sequer eu deixei de fazer a minha pontuação pessoal. Nesses 5 anos, todos os bônus que eu recebi de reconhecimento ou os bônus de diferença da minha rede, a justiça praticamente pegou todos. Teve uma época em que eu fazia a caravana para o pessoal, para nós irmos para a convenção. E a minha advogada disse, pode depositar o dinheiro ali naquele banco, na poupança, que eles não vão mexer. E eu fui lá depositando o dinheiro do pessoal. O que aconteceu? A justiça foi lá e segurou todo o dinheiro. E eu arrumei um problema maior, porque agora eu não podia falar para o pessoal que o dinheiro eu não tinha mais. Eu não podia falar para eles que não tinha como levar eles para a convenção, que não tinha como pagar o hotel. Simplesmente eu tinha que levá-los. E aí eu arrumei uma maneira, arrumei um jeito. Dei o meu jeito, fui lá, todo mundo foi para a convenção. Ninguém teve que dar dinheiro extra, todo mundo ficou no hotel. E eu tive que resolver esse problema. 1 ano. E aí a minha advogada falou, não, pode fazer o empréstimo, pega um dinheiro emprestado com alguém que no ano seguinte esse dinheiro volta para sua mão. E no ano seguinte não voltava. Eu pegava o cartão da minha mãe, o cartão do meu pai, e eu fazia dívida para levar o pessoal para a convenção, e o dinheiro não voltava. E eu tive que ter o quê? Disciplina, administração financeira, começar a controlar os meus gastos, comecei a cortar. Muitos empresários podem não acreditar, mas muito tempo do negócio da Amway, eu não consumia os produtos da Amway, porque eu falava, eu não posso consumir, eu tenho que economizar, eu tenho que cumprir, eu tenho que honrar os meus compromissos. Depois que eu estiver bem, eu consumo os produtos. Mas eu já conhecia os produtos, então eu não consumia o meu Daily Plus, eu não consumia a minha vitamina. O que eu fazia? Eu guardava o dinheiro para pagar uma dívida. Eu fui guardando dinheiro. E eu fui pagando a minha dívida. No ano passado, as coisas começaram a clarear. Pela primeira vez, em 5 anos, eu saí vencedor de uma batalha judicial. Eu não podia nem ouvir falar em fórum. Não podia nem receber a carta que eu estava sendo intimado. Eu passava mal 2, 3 dias seguidos. E no ano passado, eu ganhei minha primeira vitória. E disseram que eu ia receber o dinheiro de volta. E o dinheiro está lá parado. Até agora eu ganhei, mas ainda não pus a mão no dinheiro. Mas eu fui resolvendo os meus problemas. Este ano eu comecei a cuidar um pouquinho de mim, porque começou a sobrar dinheiro. E eu tenho praticamente 92% da dívida da massa falida quitada. Em 5 anos de negócio, muita disciplina, muita administração financeira. Em nenhum momento eu falei, não vou fazer mais esse negócio. Teve algum momento que eu pensei em desistir? Pensei. Muitas vezes eu pensei em jogar a toalha, mas não era por causa do negócio. Pensei em jogar a toalha porque eu não suportava mais. Tanta coisa para resolver. Mas eu me mantive firme e agora esse ano eu começo a colher um pouco dos frutos. O mais importante de tudo isso, que eu nunca deixei vacilar, é a questão da mentalidade. A mente, ela é capaz de te levar a alguns lugares que você não se acha capaz. Eu sempre alimentei a minha mente. Eu sempre tive a segurança de que Deus não te dá uma carga maior daquela que você pode levar. E se eu estava passando por isso, é porque eu poderia vencer. E trabalhei bastante. Não foi fácil, mas aí vieram muitos resultados. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas, a mentalidade é tudo. É participando dos eventos. Algumas pessoas perguntam, Alger, de onde que você tirou tanto conhecimento? De onde você tirou tanto? Como você sabe tanto da Amway? Lendo um livro, ouvindo um áudio, falando com líderes, observando os erros dos líderes. Eu gosto muito de observar.
não é criticar. Se eu observo que um líder está errando, eu aprendo. Se eu vejo que ele está fazendo alguma coisa certa, eu copio. E é assim que eu fui crescendo, e foi assim que eu achei forças para continuar esse negócio. E fui trabalhando. E vieram as primeiras conquistas, né? Que agora nós vamos falar de resultado. Será que esse negócio dá resultado? O meu sonho era não ter patrão. Faz 6 anos que eu não trabalho para ninguém, porque eu tenho 6 anos de negócio. Se 5 anos eu fiz esse negócio sem ver a cor do dinheiro, tem pessoas que dizem que não faz porque não tem dinheiro. E eu fiz exatamente por não ter. Só agora eu tenho 6 anos, eu comecei a ver um pouco de dinheiro. 6 anos que eu não tenho patrão. Eu consegui a carta que eu queria, consegui o visto para os Estados Unidos, comecei a fazer viagens, descobri realmente que todas as viagens elas são 100% pagas, porque nesta minha primeira viagem, que foi para Orlando, eu tinha dúvidas. E eu falei para o Zélio, olha Zélio, eu vou fazer essa viagem. Você disse para mim que a Amway banca tudo. Eu não tenho dinheiro. Se eu chegar lá e precisar de dinheiro, você vai me emprestar dinheiro. E é exatamente por isso que onde estava o Zélio, eu estava atrás. Aonde o Zélio ia, eu ia também. Eu digo, não sou bobo. Aonde ele for, eu vou. Porque se eu precisar de dinheiro, eu já sei onde eu vou tirar. Quando eu cheguei nessa viagem, eu tive medo de ter que comprar o almoço. Eu falei, eu preciso economizar. A Amway vai dar um dinheiro, mas eu não sei o que vai acontecer. O que eu fiz? Eu fui lá no café da manhã, que o café da manhã era patrocinado, e eu entrei naquele café da manhã e só saí quando me expulsaram. E fui comendo tudo que eu podia. Quando eu saí do café da manhã, teve um empresário que falou para mim assim, ô Alger, você está indo para onde? Eu falei, eu vou para o meu quarto, eu vou descansar um pouco. Ele falou, não demora muito, que daqui um pouco vai servir o almoço, tá? Eu falei, é? Eu não aguentava mais comer. Eu falei, serve o almoço até que hora? Ele falou, até às 15 horas. Aí eu fui pegar meu dinheirinho, fui para o quarto, fui ver os presentes que a Amway tinha deixado, e ali eu aprendi que a Amway, ela te mantém, que as viagens é um tratamento VIP. Nessa viagem de liderança, a Amway deu 2 cartões, um cartão de $60, que não tinha como trazer o dinheiro, e então o que eu fiz? Eu aproveitei para fazer média com os meus amigos que eu tinha conhecido ali nos Estados Unidos. Eu fui lá e paguei uma rodada de chopp para o Jagger, para todo mundo. Para quê? Para comemorar o momento com eles. Né? Mas, digo, esse dinheiro eu não posso levar de volta. O outro cartão, o que é que eu fiz? Eu vendi para o Zélio e o Zélio me deu dinheiro. E eu não gastei 1 centavo. Por que eu não gastei? Porque eu tinha que voltar para o Brasil e eu tinha que pagar as minhas dívidas. Eu não podia, não tinha o direito de gastar. Eu vi muita gente, vi a Leide, vi o pessoal com sacolas, com muitas coisas que eles compravam. Eu também tive vontade de comprar algumas coisas, comprar algumas roupas, né? De me dar ao luxo, mas eu não podia fazer isso, porque eu tinha que trazer aquele dinheiro para quê? Para aplicar no negócio. O dinheiro da viagem, eu não paguei dívida, eu devolvi para o negócio, porque eu já tinha dívidas, mas para fazer um negócio, eu fiz um pouco mais de dívida. Eu não tinha um carro para me locomover. O que eu fiz? Eu comprei o carro financiado em 48 parcelas. Eu já devia 5, então, quer dizer, aumentou mais R$700 da parcela do carro. E aí eu precisava fazer o quê? As reuniões. Não tinha lugar para fazer. Então, em vez de pagar hotel todo fim de semana, que ficaria mais caro, o que eu fiz? Eu fui lá e fiz mais um compromisso. Aluguei uma sala e assumi mais R$1.000 de dívida por mês. Por quê? Porque você é louco? Não, porque eu acreditava no meu potencial, porque eu acreditava nesse negócio. Eu tinha que fazer. Lembra da regra? Você tem que fazer acontecer. É a regra número 1 de um plano de ação. E o demais, não importa. Faça acontecer. E aí eu passei pela minha primeira viagem, depois veio a segunda viagem, que foi para Bahamas. Aí eu já estava um pouquinho mais tranquilo, né? Mas devendo muito ainda. Depois veio aqui mais uma viagem, né, porque foi a viagem de liderança para o Cruzeiro do Caribe, e nessas viagens a gente começa a realizar alguns sonhos, né, começa a falar com os líderes que você admira. Então lá eu tirei uma foto com o Sérgio e com o Charo, porque o Sérgio teve um áudio dele que é muito marcante, que é o áudio do cachorro, e eu falava, esse Sérgio não sabe de nada, ele teve só um cachorro correndo atrás dele. Eu tenho um leão,
um urso e um cachorro. Eu não sei se o cachorro quer pegar o urso, o leão, ou se ele está latindo para mim, eu tenho que correr. Então, eu tenho muita admiração por eles, e lá a gente foi conquistando. E já para esse ano, eu já tenho confirmado mais uma conquista, que é para a Riviera Maya. E nós estamos continuando esse trabalho. Então, depois de 5 anos, eu passei 5 anos com o pé e com as mãos amarradas, sem poder fazer esse negócio. Houve momentos que a rede oscilou, um momento que a rede cresceu bastante, houve outro momento que a rede que desceu, mas não é culpa de ninguém. A culpa provavelmente era minha, que não estava vivendo um bom momento. Mas tudo o que eu passei, o que eu não conquistei, de quem é a culpa? Minha. Porque eu não estava no nível, não estava pronto para as conquistas. Durante todo esse tempo, eu fui me preparando e continuo me preparando de evento em evento para estar preparado para a próxima conquista. Eu não posso reclamar. Eu sou muito grato a Deus por tudo que eu passei. Foram todos esses desafios, foram todas essas coisas que eu passei que me prepararam e que estão me transformando na pessoa, no líder que eu gostaria de ser. Então, eu agradeço por tudo que eu tenho passado. Não faria nada diferente. Eu não pediria uma vida diferente. Não pediria para não passar por tudo que eu passei. Porque tudo que eu passei me ensinou muita coisa. Hoje, se eu tenho o grupo que eu tenho, que é um grupo espetacular, no meu ponto de vista, é o melhor grupo da Amway, foi graças a tudo que eu passei e tudo que eu aprendi. E todos os dias eu aprendo ainda mais com eles. Seja no sucesso ou na derrota. A gente sempre está aprendendo. Muito obrigado. Uma ótima tarde para vocês. Deus abençoe. Este é o final do programa.